Olá, pessoal. Eu sou o Geraldo Pierotti, presidente do Conselho do Clube do Choro, e por delegação do presidente da diretoria Jotarelli, do vice-presidente Luiz Pires, eu tenho a honra de participar desse projeto Chorocast, Música e Cidadania, Chorocast do Clube do Choro. E hoje, para nossa satisfação, nós estamos aqui recebendo o Jamir Lopes, que dispensaria qualquer apresentação, tendo em vista ser um dos maiores agitadores culturais, uma das pessoas mais enfronhadas na arte e cultura da nossa região. Mas só para eu não esquecer, porque é tanta coisa, eu vou fazer um breve resumo e vou ter que ler, porque não dá para guardar na cabeça, né? Ele é gestor e produtor cultural, com mais de 30 anos de experiência na administração pública, na Prefeitura de Santos, e hoje atua como produtor cultural independente, parecerista, curador e coordenador dos projetos culturais na Baixada Santista, na capital de São Paulo e na Bahia, e em outros estados. E ele é pós-graduado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, na ECA, na USP. Ele tem o curso de Programa Econômico sobre os setores cultural e criativo brasileiro, da Itaú Cultural. Ele é pós-graduado em Gestão Cultural na Itaú Cultural. Ele tem o curso de Política e Gestão Cultural da Fundação Getúlio Vargas. Estou cansado. E tem o curso e tem a capacitação em elaboração de projetos da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério da Cultura. Bom, isso é um resumo. Vocês estão vendo aqui, são 4 folhas, né, de currículo. É só para poder introduzir para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, quem é essa figura que nós estamos recebendo. Jamir, é um prazer e uma honra para mim e para o Clube do Choro receber você aqui. Você agrega valor à nossa instituição e poder entrevistá-lo é um momento histórico para o nosso clube. Seja bem-vindo. Ô, Geraldo, muito obrigado aí pelo início aí, né, desse bate-papo, né, e por esse convite. Quero te agradecer, quero agradecer todos os amigos, né, de décadas do Clube do Choro, né, o presidente Jotarelli, o Luizinho, vice-presidente, toda a diretoria. E o Clube do Choro, que é super importante para a cidade, o choro que é patrimônio imaterial da cultura brasileira, reconhecido pelo Ministério da Cultura, né? E o Clube do Choro é parceiro de um dos projetos que eu criei para a cidade, que é o Chorinho no Aquário, desde do início, né? O Chorinho vai fazer 19 anos, o Chorinho que acontece todos os sábados na Ponta da Praia, né? Na Praça Luiz Lascala, né? E a gente já foi parceiro, né? Eu como produtor cultural e o Clube do Choro em muitos eventos, de Dia Nacional do Choro, né? O Dia Estadual do Choro também, que é comemorado. E o trabalho que o Clube do Choro faz, ele é referência em salvaguardar o choro em todo o Brasil, né? Junto com o Clube do Choro de Brasília e outros importantes clubes do choro que a gente tem pelo Brasil, do Rio de Janeiro, né? E até internacional, né? Através do Clube do Choro, por exemplo, eu conheci, a gente fez um contato com o Clube de Choro que tem na Itália, né? Porque existem outros clubes de choros, né? Espalhados França, espalhado pelo mundo, né? Então é um trabalho fundamental porque preserva, né, a nossa identidade brasileira, né, que está no samba, que está no choro, né, que está no forró, né? Então essa é a nossa identidade e isso que a gente tem que preservar, isso que nos diferencia de qualquer outro país, né, a nossa cultura. Muito bom, muito legal. Muito obrigado pelas referências ao clube, né? Porque a gente está aqui mesmo tentando dar essa preservação tão importante, né, para esse ritmo que é o considerado até mais do que o samba, o mais legítimo, ritmo brasileiro, né? O choro é anterior ao samba, né? Anterior ao samba. Era o primeiro estilo musical genuinamente brasileiro, né? O primeiro estilo musical urbano, é claro. Né?
e merece, assim, precisa ser preservado, precisa ser valorizado, né? E é muito importante que existam mais clubes do choro, né, espalhados pelo Brasil e que existam também mais projetos culturais de fruição do choro, como o Chorinho no Aquário e como outros projetos. Eu sou super fã, né, do trabalho que é feito na Escolinha de Choro e Cidadania Luizinho Sete Cordas, porque forma nos instrumentos básicos de choro o jovem, né, a criança, né? Conheço músicos, né, na cidade que seu primeiro contato com o choro foi através da escola, através das oficinas do Clube do Choro. Então, esse trabalho de formação musical, de iniciação musical, é fundamental, né, para a nossa juventude, né? Como uma atividade paralela à escola formal, né, Pierotti, né? Porque o cidadão a gente constrói, né, desde cedo, né, e motivando que ele, além claro, de se letrar, de estudar as matérias normais de escola, que tem as atividades culturais e as atividades esportivas. Isso acaba sendo importante, né, para a formação do cidadão, né? Então, e a cultura é fundamental nisso, né? Porque ela valoriza, né, o nosso país, né? O mais patriota das pessoas é quem valoriza a cultura e valoriza os artistas, porque isso é que nos diferencia, Claro. né? Então, quem ama o Brasil ama a cultura. E pegando o gancho que você disse, a escolinha nossa tem revelado até já músicos profissionais, né? Jovens que vieram sem nenhuma noção de musical. Por exemplo, o Cezinha, filho do Macumba da X9, né? Sim. Do Concerto do Samba, que é um cavaquinista e um bandolinista já de mão cheia, que está aí dando alegria para todo mundo que o assiste, né? Sim, e grupos, né, que o Clube do Choro conseguiu formar, né? O quarteto Tétadre, né? O Lucas, né? O pessoal todo, assim, o Choro Negro. Tem grupos que o Clube do Choro ajudou a formar, não só porque os seus componentes, né, estudaram na escolinha de choro e cidadania Luizinho Sete Cordas, mas porque também a sede serviu, né, de local de encontro, de ensaio desses músicos, né? Então, o Clube do Choro também tem essa função de aglutinar esses músicos e ajudar a formar novos grupos de choro, né, mesclando o choro com novos ritmos, com novas linguagens, né? Isso é importante para que esse estilo musical ele acabe crescendo, né, o interesse tanto para o público, tanto para as pessoas mais jovens, né? Legal. Mas, Jamir, fala um pouco do teu início. Você é santista? Sou santista. Tá, conta um pouco da tua escola, onde você estudou, como você viu despertar essa vocação que faz de você uma pessoa tão importante para a cultura, não só de Santos, mas até do Brasil, né? Conta um pouquinho desse micróbiozinho, como é que isso começou? Eu sou santista, nasci na Santa Casa de Santos, né? E tenho parentes, né, no Nordeste, então tenho uma relação grande também com a cidade de Salvador, que é uma cidade onde a cultura, assim, ela é prioritária para o desenvolvimento econômico, né? Talvez seja a cidade, assim, no Brasil que mais foque na cultura e no turismo como vetor de desenvolvimento social e econômico, né? Então, sempre tive essa relação com as duas cidades, sempre morando em Santos. Sempre estudei em escola pública, né? Como, infelizmente, né, grande parte dos filhos, né, sou fruto, assim, de uma família de pais separados, né? Então eu consegui amadurecer, porque nem todo fato ruim, né, acaba tendo consequências ruins, né? Pelo contrário, dizem que cada fato ruim que acontece é porque vai haver alguma coisa de bom, né? Então isso me fez amadurecer muito rapidamente, né? E eu tive a sorte de sempre gostar de ler, sempre gostar de estudar, porque quem nasce,
né, como eu nasci, né, Geraldo, numa periferia, né? Você nasceu no Marapé? Eu cresci no Marapé, nasci no Marapé, tá. né? Quem nasce com a cor da minha pele, né? E numa periferia nesse país tem que se agarrar aos estudos para conseguir dar um salto socialmente, né? Porque para herdeiro tudo é mais fácil, é claro, mas eu nunca fui herdeiro, né? Então, e eu sei da história e sei, né, os preconceitos que existem contra negro, contra pobre num país como o nosso, né? E eu tinha certeza que eu não iria ter na minha caminhada, Pierotti, sim, ninguém que fosse estar sendo meu padrinho no sentido de, né, porque às vezes também a pessoa tem sorte de achar um padrinho ou alguém que puxa e tal. Eu sabia que ia ser só por méritos realmente próprios, né, claro, de meu esforço e tal, e assim por diante. Então, eu cheguei a morar em São Vicente, no Colégio Martim Afonso, e estudei em Martim Afonso, que na época era uma das escolas públicas na Baixada Santista de maior renome. Sim, né? A escola estadual, rivalizava até um pouco com o Canadá, que na época era considerado uma das grandes escolas do estado, né? Sim, e tive a oportunidade, foi muito importante para mim, né, servir a base aérea de Santos. Opa! Né? Foi muito importante porque... Cujo sargento era o Obeide? Isso, o sargento, eu conhecia lá. Que é o nosso diretor e conselheiro fiscal do nosso Clube do Choro, maestro da banda da base aérea. Maestro, isso. Foi importante porque quando se está nessa idade de 18 anos, 19 anos, né, tem muita insegurança, é claro, no jovem, porque não sabe o que será que eu vou ter oportunidade de crescer? Será que eu vou, né, ter minha casinha própria? Vou ter meu, né, enfim, meu carrinho, se a pessoa gosta de carro, né? Morar todo mundo mora, mas assim, eu, por exemplo, não gosto de carro, não tenho carro porque eu não quero. Que nem Flávio Moreira, né? Não, isso, eu não gosto de carro, é assim. Então, é uma opção eu não comprar carro, né? Eu até poderia. Mas, então, nessa idade, a gente fica sempre com essas... o jovem fica sempre com essas dúvidas. E a base aérea de Santos foi fundamental para mim, porque era um grupo heterogêneo de cerca de 300 jovens como eu, e eu consegui me destacar muito rapidamente no meio, e jovens de poder econômico, de origens bem diversos, né? E eu fui o 01 da minha turma, né? Daí escolhi ficar na Polícia da Aeronáutica, né? Você engajou? Isso. Na Polícia da Aeronáutica. No serviço militar, você ficou uns anos depois? Não, eu fiquei só um ano. Só no serviço militar? Eu fiquei só no serviço militar, mas eu fiquei um ano a mais, que o pessoal chama de S1, mas com um objetivo fundamental, assim, porque eu precisava de um ano a mais para poder focar naqueles cursos pré-vestibular, né? Tá. E foi uma época até que eu optei em morar na base aérea de Santos. Por quê? Para eu ter mais tempo e mais foco no estudo. Né? Então, eu parei um ano, assim, eu ia da base aérea de Santos pro curso. Antigamente tinha um curso na cidade, ali na Conselheiro Nebias, que era o curso universitário. Eu passava, assim, por dia, o Pierotti, eu passava lá no curso universitário cerca de 10 horas por dia. Porque eu chegava à tarde e estudava lá, e depois tinha as aulas à noite. E depois ia dormir no quartel. Eu foquei nisso, de não ir para só ficar escola, quartel, escola, quartel. O pessoal chamava antes de quem dormia no quartel de laranjeira, né? O sargento está aqui hoje, né? E não me deixa mentir e tal. Eu foquei nisso, por quê? Porque era um momento que eu sabia que eu ia precisar prestar vestibular e concursos públicos. Né? O meu foco era esse. Né? E foi nessa dedicação que eu consegui, na época, tanto passar na universidade pública, né, aqui na FATEC, né, primeiro na Unesp, e também no concurso para a Prefeitura de Santos. Né? Então foi nessa época. Você entrou bem jovem, então, na Prefeitura? Entrei com 20 anos, 21 anos. Então, ainda esperei um pouquinho, porque depois Hoje que você passa... está com quanto? 50? Eu estou com 54.
Depois que passa em concurso, demora até, né, poder chamar e tal. Eu trabalhei ainda 8 meses na Embratel, aqui no Canal 3, antigamente tinha o Canal Embratel, né? Deles ali. Daí foi meu primeiro emprego, assim, depois que eu saí da base aérea, foi na Embratel. Em que função? Eu era escriturário, né? Eu trabalhava... Nada a ver com cultura. Não, nada a ver com cultura. Eu sempre gostei claro, de música, sempre gostei de ir ao cinema, né? A minha mãe, desde quando eu era moleque, a minha mãe... até hoje ela gosta de rever, igual criança, assim, 1000 vezes o mesmo filme e tal. Mas eu lembro quando ela me levava, eu bem pequeno, para ver o Mazzaropi no cinema, eu adorava, né? Na tela grande, assim, né? Os Trapalhões, né? Que é bem da minha época, assim, né? Então eu ia muito, assim, ao cinema por causa da minha mãe. Via, claro, também os filmes na TV, né? Alguns até que eu não poderia ver pela idade. Mas lia muito, né, também, né? E lia muito. Eu sempre gostei de ler muito. Nossa, eu devorei tinha uma coleção Vagalume, que era da editora Ática, que eu li toda a coleção. Eu sempre gostei muito de literatura também, de Agatha Christie, né? E todos os clássicos, né, de autores nacionais, né? Jorge Amado, Machado de Assis, né? Lima Barreto, Raquel de Queiroz, enfim. Sempre gostei muito de literatura de forma geral e de literatura brasileira, né? Então, Aí você entrou na prefeitura. Eu entrei na prefeitura. A partir da prefeitura... Entrou em que área? Estou querendo descobrir onde é que vem essa leitura. Então, eu entrei primeiro, eu fui até na Secretaria do Meio Ambiente. Legal. Que era uma secretaria nova e tal. Que não deixa de ser também ligado à cultura, né? Deixa ligado à cultura. São coisas de cidadania, coisas de coletivo, né? Sim. E o que me despertou de depois ir para a cultura, assim, menos de um ano que eu fiquei, 2 anos que eu fiquei só, 2 anos que eu fiquei na Secretaria do Meio Ambiente, foi que eu desde de jovem, eu fiz parte de um grupo que o nome era Clube de Castores, né? Como tem... Ligado ao Rotary, né? Ligado ao Lions Club, que é o grupo jovens. De jovens que fazem campanhas sociais, né? Então, desde os 15 anos eu já fazia, paralelamente, eu já fazia parte. Então, eu sempre já desde cedo, eu tive essa preocupação, tipo assim, olha, a gente precisa se reunir e fazer alguma coisa para a coletividade, né? Para transformar. Claro. Né? E foi nesse intuito que eu entrei no Clube de Castores. E que Lions era? Meu pai foi... No Lions José Menino. Lions José Menino. Meu pai foi presidente do Santos Sul. Santos Sul, então. E para minha escola, assim, para minha referência de vida, também o Clube de Castores foi fundamental, porque eu acabei conhecendo, né, como o Lions, claro, existe em todo o Brasil e todo mundo. Tal. E naquela época ele era mais forte que o Rotary. Sim. Hoje o Lions não se fala muito. Não fala muito, não é não tão seja o fácil. motivo, mas hoje o Rotary está bem mais notável, né? É verdade, né? É verdade. Mas naquela época eu lembro. O Lions era bem mais forte. Não se falava em Rotary, né? E o Clube de Castores existiam dezenas espalhadas pelo Brasil e a gente tinha convenções, tinha encontros. Então, eu acabava viajando bastante para várias cidades, por exemplo, em Umas, que é no interior de Goiás, Minas, Ubá, eu fui várias vezes, Saquarema. Experiência fantástica. Experiência fantástica para o jovem, né? E sempre com esse foco de fazer... campanhas sociais. Só que junto com a campanhas sociais também tinha a organização de eventos em creches, em orfanatos, né, que a gente contratava grupo de animação e conseguia fazer campanha para conseguir o doce. A gente organizava um evento especial para aquela comunidade. Então, veio a partir daí, eu falei assim, olha... Eu tenho a ver eu trabalhar com eventos, com produção cultural, porque eu já fazia tão bem isso como voluntário, como para eu ajudar a minha cidade e tal, né? E dava tão certo, assim, puxa, eu tenho talento para isso.
né? Então foi aí que eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, na época que o prefeito era Beto Mansur, eu era concursado e tal, e o secretário era o Gondim, né? Que não era da área, para variar também, não era da área de cultura, né? Normalmente... Às vezes acontece isso, nem sempre o secretário... Quase sempre, aliás, não é, né? Infelizmente. Então, mas ele tinha uma outra experiência, né? Profissional e social e tal, mas ele secretário e tal, e como ele... Não entendia de cultura? Não, me conhecia. Foi um gestor, né, enfim, né, competente no que ele pôde fazer na época, mas não tinha, claro, não tinha a sensibilidade e o traquejo da área, tá evidente. E aí ficou em você. Eu fui... ele me puxou para trabalhar na Secretaria de Cultura porque me conheceu das ações no Lions Club e no Clube de Castor. Foi a partir daí, né, que eu entrei na parte de cultura. Já sabia do seu talento, do seu potencial, com certeza. Sim. Daí, esse foi bem o início, né? Então, e na Secretaria de Cultura a gente pôde, né, eu pude, né, nesses 33 anos já de carreira pública, né? A gente já... chefe de departamento, já coordenar vários projetos, coordenar a rede de bibliotecas públicas, né? Aí que eu tive até um contato ainda maior com os escritores da cidade, né? Dos centros culturais, né? E a gente começou a fazer alguns eventos importantes para a cidade. Por exemplo, quando... na época, o Luiz Guimarães teve a ideia de estar fazendo o Festival do Café, né? Isso antes da primeira edição do festival. Daí ele me consultou e eu ajudei ele a construir, né, o projeto em si, né? O Guimarães estava aí... Estava no turismo, ele estava no turismo, mas já conhecia, enfim, o meu trabalho na cultura e eu tive sempre uma ótima relação com o Luiz, eu gosto muito do Luiz, admiro muito ele. Estivemos tomando um chopp agora no Paulistânia, terça-feira, junto com o Manecão, com o Flávio Moreira, eles são muito amigos. Eu vi as fotos, uma turma boa, uma mesa de peso ali. Zé Geraldo Barbosa. Isso, Zé Geraldo, que eu gosto muito. Serginho Fernandes Lopes. Sim, uma turma boa. E o Luiz, ele sempre teve esses insights assim, né, importantes para a cidade, muitos estão aí, né, e vão ficar para sempre, tanto do bonde, né, de estar resgatando o bonde para o centro histórico, como também do Festival do Café, foi um insight dele, e ele me chamou para ajudar a construir, né, o festival, né. Daí tanto é que... E você estava na cultura. E eu estava na cultura. Tanto é que... Ele requisitou você foi ad hoc ali? Isso. Daí, primeiro eu ajudei ele informalmente. Daí, como deu certo logo no primeiro ano, o Festival do Café, aí foi até uma época que eu fui para o turismo só por causa do Festival do Café. E por causa do Luiz Guimarães, porque daí eu coordenei as 5 primeiras edições do Festival do Café, porque um projeto cultural novo, Geraldo, até que ele se consolide para a cidade, é importante que tenha, né, uma atenção maior. E eu tenho muito orgulho de ter no meu currículo, assim, né, de ter conseguido construir isso junto com o Luiz Guimarães e consolidado um festival que, com certeza, vai ter uma vida muito longa, né, que ele já é grande e tem tudo para ser maior ainda, porque há muitos anos que eu falo, aliás, né, para outros secretários aí da área de turismo, né, que sucederam o Luiz, né, que o Festival do Café ele tem um potencial para Santos de ser a nossa Oktoberfest, como a Oktoberfest é para a cidade de Blumenau. Claro. Mas é claro que daí, para dar um salto, né, desse no evento, óbvio, você tem que ter mais profissionalização, né, e mais investimento. Né? Claro. Né? Então, você tem que escrever o projeto, por exemplo, na Lei Federal de Incentivo, tem que captar, né, através da Lei Rouanet, né, patrocinadores. O PROAC, talvez, também. O PROAC também, para poder o sarrafo do projeto subir. Né? O evento de Blumenau, por exemplo, né, a Oktoberfest, só em mídia eles gastam 1 milhão.
né? Mídia nacional, né? Lá é um projeto que beira a casa de 5 milhões que eles, né? Então, dá uma dimensão assim para a cidade maior, Claro. né? Então, de todos os projetos que a gente tem, assim, que são da prefeitura, que eu estou falando, né? Não os da de produção cultural de produtores independentes, tal como eu sou também, mas de todos os projetos que é público, né, o que tem mais potencial para vender positivamente o nome da cidade para todo o Brasil e para ter um fluxo ainda maior de pessoas é o Festival do Café. Eu sempre falo isso porque para mim isso é muito óbvio, né? E eu só lamento que o festival ainda não deu esse salto que poderia ser a nossa Oktoberfest, no sentido de melhor estrutura, melhor profissionalização e de captar recursos através das leis de incentivo que existem. E você continua na organização? Não, do café não, do café não. Do café foi só até o momento do projeto se consolidar. Né? Depois disso, né? Por conta da Secretaria de Turismo. Por conta de turismo e foi uma coisa boa também, porque eu só consegui dar foco, né? Tanto de fazer alguns cursos assim de pós-graduação, né? E de focar na minha carreira como produtor independente, quando alguns projetos que eu criei e coordenava da prefeitura, eu consegui passar para outras pessoas, né? Porque o setor público, claro, é muito importante para a cidade, né? Mas ele não dá muita perspectiva de crescimento para quem é concursado, porque normalmente não são os melhores funcionários que são promovidos de uma forma geral, né? Você tem que ter um padrinho, ou então você tem que se sujeitar a coisas que muitas vezes o que não é o que você acredita ou que moralmente você acha correto, né? Então eu tenho e sempre tive o respeito, né, de todos assim na prefeitura, na secretaria, mas eu nunca fiz determinadas coisas para poder subir ou adular esse ou aquele político. Mas aí também depende, né? Por exemplo, a gente sabe, a gente até ironizou um pouquinho, ambos nós, a respeito de que as pessoas que ocupam, às vezes, as secretarias, os ministérios, não são pessoas da área, né? Mas esse Gondim, por exemplo, teve... Porque, às vezes, a pessoa não precisa entender do assunto, mas ela tem que ter sensibilidade para se valer de bons profissionais ou de bons assessores que conhecem. Então, por exemplo, esse Gondim, a gente sabia que ele não era da área cultural, mas ele teve a sensibilidade de perceber em você uma pessoa que pudesse fazer a secretaria dele brilhar como brilhou. Sim, né? Sim. Então, essas dificuldades de promoção que eu posso imaginar, porque eu sou da iniciativa privada, mas a gente escuta falar muito sobre o poder público, não só municipal, mas estadual e federal. Eu acho que depende muito do gestor, porque mesmo tendo esses apadrinhamentos, aquilo que a gente chama às vezes de aspone, né? Tá certo? Se ele tiver ali a sensibilidade de escolher dentro da sua estrutura pessoas com competência, mesmo com esses apadrinhados ali, as coisas andam, porque eles acabam não atrapalhando, eles estão ali mais para se valer, eventualmente, de algum cargo e tal, né? Não sei se concorda com isso, né? Depende também da gestão, né? Depende muito da gestão, Geraldo, porque é claro que na política pública sempre vai existir, né, óbvio, né, os apadrinhados e sempre os paraquedistas de qualquer área, né? O paraquedista que eu chamo é quando a pessoa não tem histórico, não tem relação com aquela área de atuação e só tá lá para ganhar um dinheiro, para ganhar um salário. E normalmente cai de paraquedas numa área e a pessoa já entra como chefe de uma coisa que ela nunca vivenciou e não tem a menor sensibilidade. É o pior cenário, quando ele entra como chefe. Então os apadrinhados sempre irá fazer parte da política, né? Claro. Só que depende muito da característica de cada governo de equilibrar entre os apadrinhados e valorizar os melhores nomes que tem em cada área e que são concursados, né? E daí não é todo
governo, toda a gestão, que equilibra isso, né? Tem gestão que coloca só os apadrinhados, Claro. e se dane nada anda. E se dane quem está lá há décadas, Claro, né? entendi, E que entende tudo daquele assunto. Claro. Então, é por isso que eu, né, tendo essa maturidade e essa visão, olha, aqui não adianta eu plantar muitos, porque não vai florescer aqui. Então, eu tenho que buscar ser conhecido também como um produtor independente e fazer coisas em Santos como produtor independente. Eu escrever o projeto nas leis de incentivo, eu buscar o patrocínio, eu procurar os empresários da cidade, procurar parceiros que façam captação de recursos para fazer acontecer os meus projetos e aquilo que eu acredito que seja importante, né? E foi assim que eu tive a ideia de fazer o Santos Jazz Festival, né? Eu não preciso perguntar, né? Porque eu não e tive a ideia de fazer o Santos Jazz Festival porque eu fiz uma viagem para Ipojuca, que é Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas, que é em Pernambuco, né? Fica a 1h30 de Recife, né? De Olinda, né? Aí eu fui passar uma semana de férias em Ipojuca. E por coincidência, Pierotti, daí, isso foi em 2010, olha só. E por coincidência, estava tendo lá um festival de jazz, né? Num palco pequenininho de 5x5, daí estava o Stanley Jordan tocando. Assim, caramba, Ipojuca, paraíso, né? Sim, mas é Ipojuca. Mas é Ipojuca. Santos não tem um festival de jazz, assim, como assim, né? E eu já trabalhava na cultura, então isso me instigou, né, a escrevendo o projeto na Lei Rouanet. Né? Aí eu chamei a Denise para me ajudar, principalmente na parte de captação, porque é claro que na parte de produção cultural e tal, enfim. Né? Ela capta bem, viu? E na época a gente começou a fazer o festival, tinha também um grande amigo, o Carlos Dégelo, que ele era um funcionário já aposentado do governo do estado, da Secretaria de Estado da Cultura, e que na época também ele fez parte no início assim do Santos Jazz, porque foi através da empresa dele como proponente, né? Nos dois primeiros anos, tal, foi a empresa dele proponente e tal. Então eu que montei esse trio, né? Eu tive a ideia de fazer o projeto, escrevi o projeto, conversei com o Dégelo, depois falei com a Denise para a gente tocar esse projeto juntos, e graças a Deus é um projeto consolidado na cidade, que esse ano faremos a 14ª edição, né, consecutiva do Santos Jazz Festival, que é o primeiro e maior festival de jazz assim, do litoral paulista, né, e um dos maiores, né, que a gente tem no Brasil, que sempre traz cerca de 20 shows gratuitos, oficinas, né, e ocupando aqui o Centro Histórico, o Sesc, entre outros locais, né? Então, é um dos projetos que eu pude criar também para a cidade, né, fora o Chorinho no Aquário, né? Quando que será o Santos Jazz Festival esse ano? Esse ano será... esse ano tem bastante coisa, né? Tem Copa do Mundo. A Copa do Mundo, né, é de 11 de junho a 19 de julho. Né, a Copa do Mundo, né, que a gente tem que... Essas datas são importantes e tal. O Santos Jazz Festival será no último final de semana de julho. Né? Nos últimos anos, sempre a gente tem utilizado o último final de semana de julho para fazer o festival. Né? Que pega ainda gente em temporada, tudo, isso, né? isso mais mesmo. afluxo, né? Tem mais. E a gente colocou o festival em julho para que nas férias do meio do ano, né, a gente tenha mais projetos culturais relevantes para trazer mais gente também, né, para Santos nas férias de meio do ano, porque no verão já é uma... né, a atração da praia já por si só já é fundamental, né? Mas Santos está deixando de ser uma cidade que só atrai pelas praias e está atraindo por qualidade de vida, por cultura, não é? Quer dizer, está havendo uma mudança. Houve uma época, eu sou mais velho que você, bem mais velho,
que Santos só tinha atração de ter praias, não é? Sim. Hoje não, hoje tem muito mais coisa. A gente tem uma gastronomia forte também, verdade. né? Então... E tem uma área de serviços, né, que é muito bem desenvolvida. Né? Então, você tem muito a ver com isso, né? Sim, a gente... Esse é o foco, porque a gente precisa de atrações culturais durante todo o ano, né? Porque, claro, no verão... a cidade, por ter praia, é mais atraente, né? Mas a gente precisa de uma vida, né, social e cultural o ano todo. Claro. Né? Isso que diferencia a cidade assim, das outras. E fora as capitais, é claro, Santos tem uma das agendas culturais mais ricas do estado de São Paulo. Né? É claro que a gente sempre trabalha para estar melhorando e sempre trabalha para que essas atividades culturais cheguem a mais pessoas, né? e mais regiões diferentes da cidade, para não ficar, né, algo tão desigual, para que a gente democratize realmente o acesso à cultura, né? E que ela... isso é importante e tal. Mas a gente sempre quer melhorar, mas é inegável que Santos tem uma das melhores agendas culturais de todo o estado de São Paulo. Muita coisa acontece aqui, não só pela ação da Secretaria Municipal de Cultura, mas aí com o SESC, que faz um trabalho fundamental na cidade, ainda mais agora que, felizmente, foi retomado aí o teatro do SESC, né? Que ficou aí um pouco mais de um ano fechado, mas voltou, né? E eu tive a oportunidade de estar presente, né, num evento maravilhoso com a Fernanda Montenegro, imagina, 96 anos, né? Com essa lucidez, né? Essa integridade é um exemplo, né? Uma coisa emocionante. Quem esteve lá, né, se emocionou muito, né? Porque é a nossa dama do teatro, do cinema, da cultura brasileira, né? A integridade, se cada brasileiro tivesse metade da integridade de uma Fernanda Montenegro, olha... Verdade. Mas dentro desse agito cultural, a Pinacoteca Benedito Calixto, que hoje é presidida pelo Roberto Santini, também está com uma atividade muito importante, né? Sem dúvida. A Casa das Culturas, que é dirigida, o mentor é o nosso amigo em comum, Flávio Moreira, também, né? Especialmente no sentido, nessa democratização. A Pinacoteca também. A Pinacoteca houve um tempo que ela era muito elitizada. Sim. As pessoas nem sabiam que podiam entrar lá. Hoje a Pinacoteca já é bastante... democrática nesse sentido, né? As pessoas vão, tem yoga, tem cursos com roda de conversa, histórias, além das exposições. E o Flávio está fazendo a mesma coisa numa área muito degradada, que é no Valongo, né? Que é a Casa das Culturas, levando a cultura naquele pedaço onde não tinha nada, né, de cultura, né? Como agora vem o mercado também, né? Sim. Olha, de ter essas instituições, né? De ter esses... produtores, esses artistas, né, fazendo essas ações culturais em diferentes regiões da cidade é fundamental. É claro que a Pinacoteca, por si só, né, ela sempre vai ter esse perfil mais elitizado, porque é um casarão histórico em frente à praia, no bairro do Boqueirão, que é um dos principais bairros da cidade. Então, isso não tem como mudar. Claro. Só que é um espaço democrático no sentido que não tem cobrança de ingresso para nenhuma atividade e é uma casa aberta para a população de todos os lugares da cidade, né? Mas é claro que a localização, né, e o tipo de programação elitiza. Claro, isso é inegável. Mas isso é involuntário. Isso é involuntário. Mas é por isso que quando eu falo que a gente tem que levar... Desculpe, quando eu fui presidente, lá, não sei se mais de 20 anos, eu levei um festival de capoeira. Choquei um pouco... causei um pouco de estranhamento. Mas levei o festival de capoeira no jardim. Mas isso é bom. Esses estranhamentos são, aliás, são fundamentais assim, para a reflexão e para movimentar os equipamentos culturais. Mas eu sou super fã do trabalho que o nosso amigo Flávio Moreira faz, também num casarão histórico, né? Aqui no centro, né? Porque é um território, né, que precisa ser
né, de mais atenção, né? A parte na área central, a zona noroeste, os morros, até a área continental, que é menos populosa, precisa de projetos culturais, né? E precisa de mais carinho e mais investimento, porque são territórios que precisam ser mais desenvolvidos também, para deixar a nossa cidade menos desigual, né? Então, e essa função da cultura é fundamental, Pierotti, porque a gente não pode investir, né? Onde a cultura, por si só, as pessoas já têm o costume de consumir cultura e têm mais tempo livre. As pessoas precisam saber o que é cultura e se apaixonarem por ela, ou se afeiçoarem dela e sentirem necessidade dela. Sim. Eu acho que é isso que você quer dizer, né? Sim, é isso. Pessoas carentes, em nível de fragilidade, não têm nem oportunidade, nem cabeça para pensar nisso. Então alguém tem que levar isso. Né? Tem que levar isso. E a cultura, ela abre muitos horizontes, muitas portas. Né? Não vê, por exemplo, né, o trabalho magnífico que meu amigo, meu parceiro Zé Virgílio faz lá no Instituto Arte no DIC, né? Eu tenho bastante orgulho de ter sido o primeiro produtor cultural a ter abraçado e ajudado o Zé Virgílio, né? Tanto é que eu baiano, né? Baiano, tá vendo? Mais uma relação que aliás, eu sou um dos fundadores do Instituto Arte no DIC, né? Na primeira ata assim do instituto, assim, eu tô lá entre os fundadores junto com o Zé Virgílio, porque quando o Instituto Arte no DIC ainda era uma ideia, quando começou um container, né, no meio da praça lá na Zona Noroeste, próximo ao DIC da Vila Gilda, eu já apoiava o Arte no DIC, por eu ser produtor cultural, de colocar o Arte no DIC em todos os projetos que eu fazia pela prefeitura, e depois coloquei também nos projetos que eu fiz como produtor independente, né? Porque a minha função social é essa também, de dar visibilidade, né? Para outros produtores e outras instituições que querem se consolidar, principalmente quando essas instituições acontecem em territórios que precisam se desenvolver, que ainda que são muito carentes, porque a gente tem que apoiar as ações que ocorrem, em especial na periferia da cidade, porque é aí que a cultura vai ser mais transformadora, Zé. Sabe, o Pierotti, o trabalho, por exemplo, que o Zé Virgílio faz lá no Arte no DIC, eu acho fantástico. Não só pela variedade de atividades que ele conseguiu dar para o Instituto, mas, por exemplo, eu estava em Salvador nesse carnaval. Ele levou pelo terceiro ano um grupo de jovens do DIC da Vila Gilda para fazer intercâmbio com o Carnaval de Salvador. Então, tiveram aulas no Olodum, conheceram o Ileaê, conheceram os filhos de Gandhi. E vice-versa, né? Sim, e são garotos, então são jovens que provavelmente nunca tinham saído de Santos e muito menos do estado de São Paulo. Né? Aí ter esse intercâmbio para um jovem abre horizontes. Né? Não é à toa, tem dois jovens do Instituto Arte no DIC, que eu tive oportunidade até de fazer 2 viagens internacional junto com o Instituto Arte no DIC, né? Ajudando na produção. Para Barcelona, para Paris, tem 2 jovens, né, que eu vi crescer, que estão morando. Um mora na França, em La Ciotat, na região ali de Marseille, né, que você deve conhecer. Né? E outro... E outro mora, está morando, o Gabriel, se não me engano, ele está morando na Alemanha, entendeu? Então, tipo assim, já moram na Europa já há muito tempo. Então, tipo assim, através de um projeto, né, de periferia cultural, que trouxe, abriu esse horizonte de possibilidades. Então,
eu acredito muito na cultura como ação de transformação social e de dar oportunidades, assim, novas oportunidades reais para jovem, para as pessoas, entendeu? Essa função na cultura é importante também. Pegando daí, o prefeito acabou de entregar uma obra maravilhosa que foi a restauração do mercado, que não será mais um mercado. É um espaço maravilhoso para qualquer atividade cultural. Sim. Nessa mesa de chopp com Luiz Guimarães e Flávia Moreira, a gente esteve conversando sobre isso. Quer dizer, ali ainda precisa... É isso aí, é levando um local importante numa área degradada. Mas é preciso ainda dar uma melhorada ali no entorno para poder chamar a atenção, né? Tem que ter um estacionamento, porque o VLT está passando ali. Sim. Né? E a área ainda está muito degradada, né? Então, você, que é um monstro da cultura da região, como é que você vê o mercado? O que que você vê para o mercado? O que você projetaria para o mercado? O que você acha necessário? Porque o espaço está lá, né? Agora... Não, o espaço, aliás, a prefeitura está de parabéns, que era um sonho de ter uma reforma, né? Prefeito Rogério Santos, de parabéns nisso, né? O prefeito Rogério está de parabéns porque realmente focou nessa reforma, né? Ficou muito bonito o espaço, né? E é um espaço que está aberto mesmo, assim, para a cultura e para o turismo da cidade, né? É um local que a gente pode estar colocando projetos culturais lá. Eu cheguei a fazer, bem antes da reforma, né, eu cheguei a fazer alguns eventos lá no antigo mercado, de festa da banana, né, porque essas festas temáticas, né, quando é safra de cada um desses produtos, acaba atraindo muito público, né, porque você festa do morango, você tem uma afinidade de produtos relacionados ao morango, consegue negociar e colocar, claro, o morango num preço mais barato para poder atrair mais, e paralelamente a isso você faz uma programação de shows musicais, e de cultura de forma geral, para atrair mais gente para lá. Então, vários projetos podem acontecer lá. É claro que o entorno precisa melhorar muito, porque ainda é uma área que ainda tem muitos cortiços, que precisa de investimento na parte de moradia, de repente de novos núcleos aí de apartamentos da Coab, e regularização de alguns prédios, né? E alguns prédios a prefeitura pode, né, desapropriar. Eu como vou muito para Salvador, a prefeitura lá, recentemente, no centro histórico, desapropriou 52 imóveis. Né? E que são imóveis, é claro, que durante décadas, né, o proprietário não está fazendo nenhuma manutenção, nenhum uso, e para não ser foco, né, de cortiço, de tráfico de drogas, de viciado e tal, o setor público tem que desapropriar e dar uma finalidade social, coletiva para isso. Né? O que não dá é para deixar dezenas de imóveis num centro histórico, seja de Santos, qualquer outra cidade histórica, e não se fazer nada. Né? Então, quando o terreno ainda é da própria prefeitura, aí é pior ainda, ou é do próprio estado, aí é pior ainda, como é no caso daquele espaço da antiga hospedaria do Imigrantes, que ali no Macuco, que há décadas, várias gestões, aí vai ser isso, vai ser aquilo, e até agora vai ser a FATEC, olha, vai ser a Unesp, tem que dar uma finalidade para isso. Então, mas se você tivesse no poder de decidir, o que você sugeriria, o que você gostaria de colocar ali? É um espaço para eventos ou alguma coisa mais definitiva? Do mercado municipal, você está falando? Sim. Eu acho que as duas coisas podem acontecerem. Assim, esse espaço ele pode ser múltiplo, tanto de ter, Geraldo, eu acho importante, como tem um açougue, tem a parte de hortifruti, né?
porque esse espaço ele pode ser tanto um mercado propriamente dito... Mas né? acho que não será, né? Não, mas ele, em parte dele pode continuar sendo. Tá, né? entendi. Tá, porque o espaço é muito amplo. Eu fiz a pergunta. O espaço é muito amplo. Claro, né? Parte do espaço pode continuar sendo, mesmo porque naquele pedaço ali, uma que é o histórico do local é ser mercado. Né? Então, tipo assim, também deixar de ser mercado totalmente, né? Você acaba assim mudando muito radicalmente o histórico do próprio espaço. Né? Eu acho que tem como conciliar as coisas, né? De ter parte dele ser mercado, mas ter, como tem lá o espaço que é maravilhoso, que é da fábrica de uma das marcas da cervejaria de Santos, que é Everbril. Isso. Né? Artesanal, né? Que é uma cerveja artesanal tal, e que continue sendo, porque né, cerveja artesanal tem um público grande e tem eventos que podem ser criados e que já acontecem referente à cerveja artesanal. Então, eu gosto, no mercado, eu acho que ele tem que ser esse espaço mesmo de ter bares, de ter restaurante, mas continuar em parte sendo mercado. Né? E ser um espaço de evento também. Eu acho que dá para ser híbrido com esse formato. Né? Uma parte dele continuar sendo mercado e outra parte ser um local de eventos e esse espaço da cervejaria artesanal também eu acho que é muito importante ser mantido, porque nós que somos, né, da área de cultura e que gostamos do nosso chopp, a nossa cervejinha e tal, tem um público grande. Em uma cidade do litoral como Santos, cidade quente, né, o pessoal gosta de tomar um chopp de qualidade. Né? Olha aí, prefeito Rogério, olha o seu assessor aí dando uma ideia boa aí para a gente ocupar aquele espaço. Eu gosto mais, assim, eu acho que tem que ser um espaço híbrido, né? E como você falou, precisa melhorar o entorno referente à parte de habitação, de cortiços, né? E de estar reformando, que é um local... que é ali o ponto ali da Catraia, e ali pode ser um outro ponto. É uma atração turística também, não é? Tanto o Pierotti, eu pude fazer um trabalho também. Durante 3 anos, teve um festival aqui em Santos, foi o Festival do Valongo, de fotografia. Sim. Meu amigo pertinho ali da minha empresa. Ali. Isso, meu amigo Iatan Canabrava, que é um dos fotógrafos mais famosos e reconhecidos do Brasil, fez 3 edições desse festival aqui de fotografia, né? Uma das minhas funções, eu trabalhei na produção junto com o Iatan, né? Desse festival de fotografia, foi estar levando os fotógrafos, e muitos deles fotógrafos internacionais, né, de outros países e tal, para conhecer o Porto de Santos, mas pela Catraia. Né? Então, eu aluguei algumas catraias e a gente fez o passeio pelo Porto, né? Pela Catraia. Foi uma das ações, uma das atividades do festival que os fotógrafos mais gostaram. Né? Só que é um espaço, a Catraia é um espaço ali que precisa de um carinho maior também, né? Aquele espaço ali, porque tem E ao fazer isso, apelando para o interesse turístico, está fazendo benefício para quem usa a Catraia todo dia. Sem dúvida. Com certeza. Uma transformação de um local, ela não vai deixar, não precisa deixar o uso contínuo dela, que é, claro, de transportar as pessoas entre as 2 ilhas, né? A ilha de São Vicente, ou Guaiaó, né? E a ilha de Santa Amaro. Né? Também essa parte turística é fundamental. Só que ali tem que ter um carinho maior, tem que ter obra, um portal, uma regulamentação dos catraieiros, tem que ter um banheiro de bom uso, né, para as pessoas que usam ali não só no dia a dia para trabalhar, para ligar as 2 ilhas, mas para os turistas também. Então, né, dá para fazer roteiros aí diferentes. Então, eu acho que é claro que são uma área que precisa de grande transformação, tem que priorizar. O prefeito Rogério Santos e a prefeitura está de parabéns, que conseguiu revitalizar, já conseguiu reformar o mercado municipal, conseguiu fazer
um transporte de muita qualidade, que é o VLT passando na porta. Eu acho que o segundo passo tem que fazer a obra das catraias, né? E paralelamente resolvendo esse problema de desapropriar prédio que está abandonado há muitas décadas, né, no centro histórico, para fazer um uso social dele, né? E acabar com os cortiços ali da região, né? Mas está no caminho certo. Né? Tá no caminho certo. Claro. Mas tem alto investimento, como foi do mercado, que só tem sentido se as outras ações acontecerem paralelamente, com muita ênfase também, porque senão acaba não tendo... Não tendo o fluxo, o aproveitamento. O aproveitamento dessa grande transformação que foi para o mercado, né? Então, mas é o que a gente precisa priorizar como cidade, né? Porque resgatar o centro histórico, né? Recuperar o centro histórico, né? Isso em todas as grandes cidades, né? Isso é prioritário, isso é fundamental, e Santos não é diferente, né? A gente sempre luta que o orçamento da cidade priorize, né? Mais investir onde é necessário, que é no centro da cidade, que é na zona noroeste, né, para acabar com as enchentes, os alagamentos de lá, para dar mais qualidade de vida para quem mora em Palafita, porque é uma vergonha, né? Tem muita gente em Santos que nunca acha, nossa, mesmo nós temos 20 mil pessoas morando em Palafita sem saneamento básico, temos. Né? Uma cidade rica como é Santos, com o orçamento que tem Santos, temos. Tudo bem, foi maravilhoso esse projeto piloto, né? Que foi entregue do Parque Palafitas, mas das 20 mil pessoas que moram lá, tem 60 e poucos apartamentos. Então isso tem que ter um projeto também, né? Para atender a todos. Para ampliar rapidamente, né? Para dar mais dignidade, né? Para essas pessoas, porque muitas vezes daí utilizam esses 60 apartamentos como tipo assim, olha, o problema está resolvido, fizemos tudo. Não, né? Mas então, caramba, tá tão gostoso e nós estamos começando a chegar no final. O papo bom é assim, ó, flui. Eu tenho que mudar, porque você não pode deixar de falar. Você não falou ainda da virada cultural, enfim, da sua atividade em Salvador, mas não vai dar tempo. Mas o tempo que resta... Eu pincelo só. Eu preciso que você fale um pouco do Chorinho do Aquário, que é um projeto tão querido do nosso Clube do Choro, que você é o idealizador, o organizador, o gestor. Quer dizer, aquilo não se pode falar em Chorinho do Aquário sem se falar em Jamir Lopes. Então, por favor, use o nosso prazo final aí, que são mais 3, 4 minutos, para falar bastante disso. Olha, de todos os projetos culturais e sociais que eu estou envolvido, o Chorinho no Aquário com certeza é o que eu tenho mais carinho. É um projeto que existe há 19 anos, né? Então ele é uma referência na fruição do choro, né, em todo o Brasil, em todo o estado de São Paulo. É claro que, como é um projeto semanal, né, eu divido, né, a programação, né, a curadoria da programação entre, pelo menos 50% grupos de choro e outros eu coloco grupos de samba antigo, MPB, né, por exemplo, né. Agora, nesse atual mês de março, né, fazer homenagem às mulheres e coloquei em todos os sábados a programação só com grupos tendo mulheres como protagonistas. Hoje, por exemplo... As irmãs, né? Hoje, as Três Irmãs, né, o grupo Choro das Três, que elas... Mudou de nome em homenagem ao pai, né? Mudou de nome em 2022 para trio Meyer Ferreira, que foi uma homenagem que as meninas fizeram ao pai que elas perderam na pandemia, que era da Covid, que era um grande incentivador, que ensinou música para elas desde pequenas e fez esse caminho do Choro das Três. Então, Choro das Três, né, nesse primeiro final de semana
agora, hoje, né, dia 7. No dia 14 de março, o Chorinho no Aquário trará a Santos a Vanique Belchior. Vanique Belchior é filha do Belchior, né, que ela mora em Fortaleza, ela vai estar em turnê aqui em São Paulo e vai fazer uma homenagem, claro, aos 80 anos, né, de vida né, Ela vem a Santos? Ela vem a Santos. Olha aí, presidente Jotarelli. Música e cidadania no Clube do Choro. Já trouxemos o filho do Beto Guedes aqui. Sim, né? Estamos trazendo a juventude. Né? Tem a Vanique Belchior, que vai estar dia 14 aqui em Santos, lá no Chorinho no Aquário. Né? Aí, depois, no dia 21, a gente tem a Nó Estopa. A Nó Estopa, a Nó, ela é uma cantora, né, de São Paulo, né, que vai estar com o seu grupo se apresentando no Chorinho no Aquário. E no último sábado, dia 28 de março, tem a Hilda Maria e o grupo Choro Cantante. A Hilda Maria, ela é santista, mas mora em São Paulo há muito tempo, tem uma voz maravilhosa, e ela é integrante de vários grupos musicais assim na capital paulista, né? E tem uma carreira já bastante consolidada. Então, o protagonismo feminino a gente colocou nesse mês de março todinho no Chorinho no Aquário. Chorinho no Aquário é um projeto que nos últimos anos eu tenho escrito na Lei Federal de Incentivo, e eu agradeço muito às empresas portuárias, né? A Santos Brasil, a Transbrasa, né? Baiazão, Claudinho Oliveira. Isso. E, inclusive, assim, a Transbrasa foi uma das primeiras empresas a apoiar o Chorinho no Aquário logo nos primeiros anos, né? Eu gosto muito da família Baiardi, né? Tenho um carinho muito grande assim pelo Baiardi pai e todos os filhos e netos, né? Então, é uma família que sempre gostou da área cultural e sempre investiu na área de cultura, né? Uma das filhas uma das filhas do Baiardi, inclusive, né, fez teatro, né? Então a gente tem um diálogo muito bom, né? E é bom que a gente tenha esses empresários como você, como o Baiardi, que são empresários da cidade, né? E são o Claudinho Oliveira, que é o CEO da BTP, que da você BTP citou, também. Ele também é muito ligado à cultura, ao samba. Fantástico. Ele é uma pessoa ligada... E a gente precisa desses empresários santistas que tenham essa sensibilidade cultural, social, e que dê sua contribuição assim para, né, para melhorar a cena da nossa cidade. E importante, nós estamos num momento muito feliz da cidade nesse sentido, porque Santos sempre foi um porto de costa para a cidade e uma cidade de costas para o porto. E de uns anos para cá isso se modificou. As empresas portuárias estão investindo em cultura. A própria autoridade portuária já patrocinou projetos na Pinacoteca. Então, quer dizer, o pessoal percebeu que isso é uma via de duas mãos, né? A cidade tem que saber quanto o porto é importante e tem que aceitar, às vezes, algum sacrifício que o porto traz, né? E o porto tem que saber que não pode ficar de costas para a cidade. Então, isso começou com Sérgio Aquino, no governo do Papa, quando ele criou a Secretaria Municipal de Portos, que era exatamente para isso, né? Isso vem vindo de uma forma... Vem fomentando. E você da cultura mesmo está falando. Você falou duas empresas, são empresas do setor portuário. Sempre. E o porto, por ser, né, o maior porto da América Latina, 70% do que é exportado no Brasil passa por aqui, né? Então, é uma forma dessas empresas e dessa riqueza, né, também vir para ajudar a transformar socialmente, né, a nossa cidade, né? Então, e investir em cultura, investir em educação, investir em esporte, é dar uma contribuição para a cidade, onde essas empresas têm uma atuação fantástica e têm um lucro fantástico, a gente sabe disso. E que apoiem pessoas como você, com seus projetos, né? Que, infelizmente, não foram todos aqui divulgados. Pessoal, nós falamos de 1/3 de uma folha. Tem mais os 2/3 da primeira folha e mais 3 folhas. Que o papo foi para... Porque a gente ama a cidade de Santos, né? E tem uma visão da cidade também. Daí a gente acabou dando as opiniões assim, referente assim, ao atual estado
da cidade, né, e as prioridades que deveriam de ser assim para o futuro na parte social e política. Daí, mas foi um bom papo. Tudo pertinente, foi um porque bom papo. Música e cidadania. Sim. Então, falamos de música, falamos de cidadania. Então, o Jamir, queria agradecer você, em nome do presidente Jotarelli, do Luiz Pires, da diretoria do Clube do Choro, a honra e o privilégio que nós tivemos de tê-lo aqui, né? Você agrega valor ao nosso clube, ao nosso programa, e eu acho que você vai ter que voltar, porque não falamos nem metade do que teríamos que falar. Eu queria deixar a sua mensagem final, por favor, né? E continue sendo essa pessoa tão importante para a arte e a cultura da cidade, que você nos orgulha muito. Saber que você é santista e que você é tão reconhecido nacionalmente, projetos até em Salvador que não foram mencionados aqui, em outras cidades, né? É motivo de muito orgulho para todos nós, né? Não só do clube, mas da cidade. Então, que você continue com essa trajetória brilhante que tanto nos orgulha. As palavras finais são suas. Geraldo, olha, obrigado pelo carinho, viu, pela receptividade, por esse papo gostoso que a gente teve aqui, que passou voando, né? E eu te admiro muito como um cidadão santista espetacular, um empresário de sucesso e também um cara com sensibilidade que tramita na área da cultura, na área do samba, né? Uma família fantástica, né? Filhos muito bem criados, graças a Deus e a vocês, né? E agradecer o carinho do pessoal do Clube do Choro, né? Do Jotarelli, de toda a diretoria, do Luizinho, né? E que vão continuar sendo parceiros. Olha aqui, o Almanaque do Choro, hein? Peraí, deixa eu... Você continua. O que é isso? Ó, tem um CD ali, o Almanaque do Choro, que eu vi na mão do mestre aqui. Esse é uma lembrança do Clube do Choro para você. Foi recentemente lançado com músicas de autores santistas. Olha que maravilha. E eu tenho a felicidade de ter o único choro que eu fiz na vida, também está aqui. Mas não fui eu isso é coisa da diretoria. Então, estou trazendo para você, para você ouvir um pouquinho. Que capa bonita, hein? São todos artistas, são todos compositores de Santos e gravado aqui em Santos, com músicos de Santos também. Só fera aqui, ó, Geraldo Pierotti, Dadinho, Luizinho Sete Cordas, Gentil, Zé Barbeiro, Alexandre Benizzi. É isso aí. Olha, muito bom, hein? Olha, obrigado. E como é importante o fomento da cultura, né? Esse projeto aqui foi com apoio do Projetos Culturais Independentes, ou seja, do Facult, 10º Facult, e Facult que você atua. Que eu atuo também, porque eu atuo pela Secretaria de Cultura como parcerista, né, de projetos culturais. Então a gente analisa os projetos, dá nota, escolhe os projetos que vão ser contemplados aí para várias ações culturais que acontecem na cidade. E parabéns ao Clube do Choro, que ele continue ativo, né? Eu sei que não é fácil, porque são todos voluntários, né? O pessoal todo da diretoria e usa do seu tempo livre, né, para se dedicar para uma ação cultural transformadora muito importante para a cidade. Obrigado aí ao trabalho aí, pessoal do Clube do Choro, hein? Abraço. Obrigado você, Jamir. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse é o projeto do Clube do Choro, Chorocast, Música e Cidadania. Continue nos prestigiando, porque, como disse o Jamir, somos todos voluntários e o que nos engrandece e nos gratifica é a sua atenção e a sua audiência. Um abraço a todos e até o próximo Chorocast.